Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu repreendo todo espírito, meu Deus, que está atuando nessa casa, em quem se prontificou a ouvir esse evangelho. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma a vida, meu Deus, dessas pessoas nas suas mãos. Passa com seu poder agora, move as águas, Senhor, adentra a essa casa, a essa mente, destapa os ouvidos espirituais, coloca fé, meu Deus, no coração dessas pessoas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu destruo agora toda força contrária, todo espírito contrário, toda oração contrária na vida dessas pessoas. Eu repreendo no poder que tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, vá à frente. Toma essas pessoas, Senhor, com seu Santo Espírito. Começa, meu Deus, mover as águas, destapar esses ouvidos, Senhor, que muitas vezes elas ouvem, mas não entendem a Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sorteado aqui um versículo, vamos tentar, iniciar uma conversa aqui, que Deus vai usar pela misericórdia, através de um versículo sorteado, tá? Num livrinho aqui que chama Pão Diário. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar através desse versículo, tá? Porque como eu já falei, eu não sei o que eu vou pregar, a pregação vai ser para vocês, mas também vai ser para mim. Deus vai ministrar no meu coração primeiramente, tá? E com certeza vocês também vão estar sendo ministrados através do Santo Espírito de Deus que está atuando aqui. Tá? Então não é nada, não tem uma pauta, não tem um rascunho, não tem nada, gente. Eu não sei o que vai ser falado, tá? É assim que Deus me usa e vai continuar me usando, tá? Então vamos lá. Aqui esse versículo, ele é tão simples, que fala em João, capítulo 5, versículo, versículo 39. Deixa eu abrir na Bíblia que vai ser melhor. Retomando aqui, né? Então fala aqui, eu vou ler só um pedacinho aqui desse livrinho de versículo primeiro, que fala assim, ó, são as escrituras que testemunham a meu respeito, tá? Então, esse pedacinho do versículo, tá? Fala que a palavra de Deus testemunha ao respeito do Senhor Jesus. E aí o versículo inteiro fala, ó, Jesus chega e fala: vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Aí vem a partezinha B, né, que eu li. E são elas mesmas, tá, que dão testemunho ao meu favor. Porque eles não criam nesse Jesus, nesse Messias, né? Então, eles estudavam a Bíblia para ter um conhecimento vã, né, um conhecimento supérfluo, superficial, né, da palavra. E ali eles entendiam que a partir da hora que eles conhecessem a palavra, que eles tivessem, né, esse conhecimento, eles estariam salvos, né, porque eles conheciam, né. Então não podemos ter essa vaidade de achar que nós conhecemos muito a Escritura e por isso não tem como nós nos perdermos. Muito pelo contrário. Aí é que tem mais chance de você se perder, tá? De você sair da presença de Deus, porque você é uma pessoa que conhece muito a palavra, né? E não tem uma comunhão com o verdadeiro Deus. Que as Escrituras testemunham dele, fala dele claramente. Se você não crê num Deus de milagre, não tem como ele te ajudar, tá? Aí vou ler aqui de novo, né? O 39, ó. Vocês estudam as escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nela a vida eterna. Olha que coisa! E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. E eles não estavam crendo na principal profecia, né, que estava se cumprindo naquele momento, que o Messias estava dentre os judeus, né, dentre aquele povo, né, que tentava de todo jeito cumprir aquela lei severa, né, mas nunca ninguém conseguiu. Não teve um sacerdote que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Somente o Senhor Jesus estava ali para cumprir
terminar de cumprir aquela lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Mas eles não criam. Então, para nós hoje, se você não crê, né, que Jesus, tá, passou por tudo isso, que ele conseguiu cumprir toda a lei judaica, sem sequer errar em qualquer coisa, menor coisa que fosse, ele não errou, ele cumpriu, né, o que ele veio, se prontificou a fazer, ele fez, né, que é ser o sacerdote perfeito para levar nossos pecados. E aí vem as bênçãos, né, junto com esse cumprimento da lei, né, com a crucificação do Senhor Jesus, com o cumprimento da lei, com a obediência dele. E isso era a coisa principal que eles deviam crer, e não estavam crendo. Então a mesma coisa acontece hoje. Você crê, né, de uma forma supérflua, né, de filosofias vãs, e a ciência, né, você consegue encontrar até resposta dentro da ciência que comprovam as escrituras sagradas. Você acredita nesse Jesus até certo ponto, mas quando é para ele fazer um milagre, quando é para ele mudar o impossível na sua vida, transformar a sua vida, você já não acredita tanto assim, né? Você acha que é só até ali que vai aquele mover do Espírito Santo. E Deus tem muito mais para te entregar, mas você precisa realmente crer, ter uma vida de fé ativa, né? E uma fé crescente. Não adianta crer pela metade. Deus não tem como ajudar uma pessoa que tem só um pouco de fé. Ela precisa ter uma fé crescente. Esse pouco de fé tem que se desenvolver. Muitas vezes você conquista alguma coisa nesse momento, você alcança alguma graça, né, do Senhor, mas você não tem fé para coisas que de repente parecem impossíveis aos olhos humanos, né? Você tem fé para coisas pequenas, que é possível para o homem. Mas as coisas grandes, né, as coisas impossíveis, aí você já desce a sua fé, né? Já não acha que vale a pena lutar, repreender esse espírito atuando, né? Muitas vezes eu já vi casos, né, de pessoas que têm uma perna mais curta que a outra, e na mesma hora a pessoa orar e aquela perna ali crescer, aquele osso se estender, né? Ou coisa assim de 5 centímetros. Então eu sei que existem milagres que é impossível para o homem. O homem poderia botar, sei lá, uma platina, alguma outra coisa, né, para estender aquela perna, mas aos olhos naturais, meu Deus, como que Deus vai fazer esse milagre? Fazer a minha perna crescer 5 centímetros? Isso é impossível. Isso aí eu não acredito, não. Então você está extinguindo o Espírito Santo, você consegue crer até a metade, né? Mas você não consegue crer por completo, tá? Então era isso que estava acontecendo aqui, tá? Então eu tenho pessoas aqui que chegam até a mim também, pessoas que querem engravidar, mas falam, eu não tenho mais as trompas, missionária. Não sei o que. Gente, se você vê casos de mulheres sem trompas, tá, que não menstruam mais, engravidarem, né? E tem muitas mesmo. Se você vê o testemunho de pessoas, você vai ficar esbabacada, bestificada de ver o poder de Deus atuando, né? Você vê Abraão, né, Isaac, Jacó, foram pessoas, né, que tiveram esse registro de milagre grande, né, principalmente na gestação de um filho. Eles esperavam um filho muitos anos, não tinha mais condições, né, de repente de continuar crendo, porque tudo mostrava o contrário, não tinha condições deles continuar nessa fé, mas eles continuaram. Então é isso que eu tô te falando. São pessoas que nos deixaram esse histórico, né, de pessoas com idades avançadas, que, né, tiveram filhos, tiveram uma descendência.
Então é muito importante vocês acreditarem no poder de Deus por completo. É uma pena, vejo pessoas que falam assim, eu já recebi missionária, profecia, mas essa profeta aí não é de Deus não, porque não aconteceu. A profecia não se cumpriu. Não é que a profeta não é de Deus. Os profetas de Deus, eles lançam a semente, eles lançam a palavra, eles levam a boa notícia. Mas para se cumprir essa boa notícia, vai precisar que você creia completamente. E não chegue depois de alguns anos e fala, não, a profecia não se cumpriu. Isso aí é profeta do diabo. Não, gente. Profeta do diabo não dá boas notícias. Não alegra seu coração. O profeta do diabo, ele veio para roubar a sua fé, né? Ele veio para matar, roubar e destruir a sua fé. Ele não veio para te dar esperança, para te alegrar. Então, se você se alegrou com aquela profecia que você ia gerar um filho, tá? Você tem que continuar naquela fé que Deus já entregou a palavra. Você não pode falar, não, isso é impossível. Fazer minha perna crescer 5 centímetros, isso é impossível. Eu gerar um filho sem as trompas, sem menstruar, né? Isso é impossível. Gente, casos e casos dentro da Bíblia, né? De milagres impossíveis. Nossa, Lázaro nem se fala, né? Morto 4 dias. E Deus ressuscitar aquele morto. Então eu não vou nem falar de milagres de Deus, porque aí você vai falar, mas é Jesus que fez esse milagre pessoalmente acontecer. Jesus fala na palavra dele que nós vamos fazer milagres maiores do que ele, tá? Olha só, maiores do que ele. Os milagres vão seguir aquelas pessoas que creem no verdadeiro evangelho, tá? E tiver atitude de fé e falar pela fé. Então, para com esse negócio, né? De muitas pessoas chegarem até mim e falar, profeta falou isso há 3, a 10, a 5 anos, mas até hoje não aconteceu. Se não aconteceu, a responsabilidade é sua, não é do profeta, tá? Porque profeta nenhum do diabo alegra o coração de ninguém, tá? Então até vocês pecam quando vocês duvidam desse profeta. Eu tenho profecias que depois de 15 anos que estão se cumprindo, vocês acreditam? Eu recebi uma profecia há 15 anos atrás, que hoje ela está se cumprindo. E eu falei, gente, mas passaram-se 15 anos. Olha só, o que quer dizer? Que Deus não queria me entregar a promessa? Ele queria que eu desfalecesse na fé? Será que ele queria que eu ficasse 15 anos, né, falando mal do profeta, né, falando, aquele profeta é do diabo? Eu cheguei a pensar, falar, não, isso aí não é profeta de Deus, olha quantos anos, já tem 10 anos, já tem 5 anos. E olha só, hoje está se cumprindo uma profecia de 15 anos atrás. Quem é o culpado? Quem é a culpada? Sou eu, que duvidei. E também por não estar pronta para receber aquela profecia. Então, gente, eu tenho uma experiência tremenda com profecias longas, que ela vai se cumprir depois de muitos anos. Mas não é culpa de Deus, tão menos do profeta, tá? Eu vou trocar. Não é culpa do profeta, tão menos de Deus, tá? A culpa é sua, porque você não está desenvolvendo em Cristo, você está atrofiado. Você crê pela metade, tá? É isso que eu tô querendo chegar aqui. Gente, vocês desculpa, hoje eu tô falando bem devagar, tô tentando, tá? Porque eu tô com muita dor na garganta de orar, de pregar, tá? Não é fácil, batalha espiritual que eu tenho feito, então eu falo muito alto. Eu tô com a garganta meio destruída, mas em nome de Jesus eu vou conseguir, tá? Falar tudo que eu tenho para falar. Então, vamos ler Romanos 1, tá? 17. Finalzinho do Romanos, capítulo 1, versículo 17, fala, né? O justo viverá pela fé. Eu vou fazer o seguinte, vou ler mais um pouquinho atrás aqui, né? Vamos ler o 17, né? De Romanos 1, tá? Fala assim, ó. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé do começo ao fim. Olha só, do começo ao fim. Então o evangelho do começo ao fim, ele te leva
a você crer nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não mudou. O que ele fez no passado, gente, ele faz agora, com certeza, tá? Então, as pessoas têm essa mania de falar, isso foi no passado, né? Deus não vai mais mover dessa forma, ele não vai mais abrir o mar vermelho, ele não vai fazer cair maná do céu. Nossa, não faça isso. A tua fé tem que ser do princípio do evangelho ao fim do evangelho, tá? Então a humanidade é muito culpada, tá? Por não crer no Senhor Deus, não crer no Senhor Jesus, duvidar. E principalmente também, é uma coisa também que eu falo das pessoas que confessam Jesus como Salvador, é de não agradecer uma profecia, né? Todo o tempo de uma profecia revelada, hoje eu falo pra você, tá? Olha, eu falo mesmo, que a profecia, ela vem, você recebe com alegria, depois vai demorando a acontecer, você vai, né, perde a tua fé, porque você não cuidou da tua fé, você não alimentou a sua fé, então você perde porque a culpa é sua. Aí você fala, ah não, missionária, a culpa é de Deus que está demorando a entregar. Não é, gente, não é, tá? A experiência é própria, a culpa é sua, tá? Então, por exemplo, recebo uma profecia agora, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer nas minhas orações é agradecer, porque Deus já entregou a profecia. E pela fé, aquilo já se cumpriu. E pela fé eu vou agradecer todo dia. Senhor, obrigada, Senhor, que o Senhor já curou a minha coluna. Senhor, obrigada, Senhor, né, que o Senhor já está trabalhando, né, na vida dos meus filhos. Obrigada, Senhor, que o Senhor já arrumou essa porta de emprego. A primeira coisa que eu aconselho a vocês, tá, quando receberem uma profecia, já agradecer pela fé, tá? Então, a oração de agradecimento é muito importante nesses momentos. Ah, mas como é que eu vou continuar agradecendo uma coisa que já tem 5, 6, 10 anos que não acontece? Vai continuar agradecendo e vai pedindo força para Deus, tá? Para você estimular essa fé cada vez mais, porque nesse tempo ele vai estar trabalhando na sua fé para crescer, tá? E aí vai entrar, tá? Vão entrar demônios para mostrar sempre ao contrário. Sempre o contrário daquilo que Deus te prometeu. Não tenha dúvida, eu já vi casos aqui, tá? Tô falando de experiência com ovelha, que chegou pra mim e falou, missionário, olha, eu amo meu marido, não sei o que, mas eu não queria assinar o divórcio, mas ele quer que a gente se divorcie, nós estamos indo lá no cartório para assinar o divórcio, eu tô indo muito triste, ora por mim. Aí tá, falei, vou orar. E nesse tempo que eu orava, Deus falou para aquela pessoa, você não vai perder seu marido. Foi a profecia que eu entreguei. Só que ela chega e fala, já nos divorciamos, missionária. Aí eu continuei falando, você não vai perder seu marido. E ela ficou com raiva, não acreditou, parou, sabe, de caminhar, porque houve um divórcio, ele se casou com outra, e aquilo foi, eu lembro, assim, uma época assim, bem conturbada, que eu falei, Senhor, o Senhor me deu a profecia, eu entreguei a profecia, ela não aceita, mas eu ainda acreditava naquela profecia tremendamente. Eu falei, você vai ter seu marido de volta. Mas ela sempre acreditando que o divórcio já era o fim, não tinha mais jeito de voltar. E aí, naquele meio tempo, né, enfraquece a fé dela. E aí eu falei, meu Deus, se ela enfraquecer na fé, como é que eu vou sustentar essa palavra? E eu ajudando, não desfaleça, Deus falou, Deus não sei o quê. Mas, mesmo ela desfalecendo, tá? Deus foi lá e cumpriu a promessa, depois de um certo tempo, tá? Ela se casou com este marido de novo no civil e no religioso. Ela foi lá e se casou. E aí ela veio e contou essa notícia pra mim. Falou, missionária, eu me casei com o mesmo marido. Eu até achei engraçado quando ela falou, eu me casei, eu pensei que era com outro. Porque eu me casei de novo com o mesmo marido. Eu já tinha até esquecido daquilo, nem lembrava tanto. Eu botei na oração e ela seguiu a vida dela, né? E aí veio com essa notícia,
que era segundo casamento com o mesmo marido. Então, gente, eu falo para vocês, não existe impossível para Deus. Vocês acreditam muito no que seus olhos veem. Nós não temos que ver para crer. Nós temos que crer para ver, tá? Então, pensa sempre em agradecer, tá? A restauração do seu casamento, mesmo que esteja destruído agora. Não importa que muitas vezes você veja ele se prostituindo ou se casando com outra. Olha, gente, eu já vi casos assim, sabe? Eu não vou ficar contando as coisas que eu já tive experiência nesse tempo que eu tenho pastoreado, de certa forma, né? O título de pastor, ele não me cabe, porque eu não sou pastora de ministério, mas eu sou uma missionária, é uma missão imposta por Deus para ir de levar o evangelho, mas as pessoas chamam de pastor e a gente acaba aceitando o título, porque não tem como, né? Eu sei que eu vejo situações de pessoas, tá? Que desacreditaram totalmente. Ah, mas ele já arrumou filho missionário com outra. E já arrumou família com outra. Deus tem que poder para destruir essa família, tá? Deus que me perdoe. Até destruir muitas vezes a vida de uma criança que nasceu numa prostituição. Deus permite até arrancar essa criança desse casamento. Como já aconteceu também, já ouvi casos assim, né? Deus fala, né? Que não adianta você estabelecer uma casa na areia. Você tem que estabelecer sua casa na rocha. Ah, mas Deus matou essa criança porque eu orei? Você não está orando para Deus levar o filho do seu marido com outra, não. Você está orando para fazer a vontade dele. Todo o tempo você não vai orar para Deus abençoar. A criança não tem nada com isso. Mas eu estou te contando que existe casos até de Deus desfazer literalmente uma família com a morte. Destruir a vida de uma criança que destruiu, né, muitas vezes um casamento, né, um filho bastardo, um filho de uma prostituição, que uma mulher entrou naquele casamento, gerou um filho com aquele homem, né, com aquele homem casado, e Deus fica irado e muitas vezes abre sim uma sepultura e destrói aquela família literalmente, que não é o que a gente quer. Deus quer que a mulher se arrependa, que a criança não tem nada a ver com isso, né? Vocês não devem ter raiva de uma criança que é filho bastardo, é do filho do meu marido com outra, quando ele se separou de mim, ele arrumou outra família. Pensa nisso. Essa criança, ela é uma criança inocente. Você tem que interceder, é filho do seu marido. Não importa se ele teve um caso com outro e engravidou, mas se você ama e se Deus te prometeu o seu marido de volta, a sua família restaurada, lute pela sua família. Lute pela vida do seu marido, tá? Porque o marido é seu. Foi roubada por uma pombagira dentro da tua casa que entrou, né, e fez ele formar uma família de prostituição. Esse é o pecado dele, né, que houve consequências amargas. Mas você, como mulher de Deus, você tem que entender que aquela criança não tem nada a ver com isso. Não devemos orar, né, para Deus, primeiramente que Deus não vai ouvir esse tipo de oração, né, mas devemos perdoar, amar essa criança, tá? Porque é igual, né? Agar teve um filho de Abraão, houve uma rixa na tenda, né? Entre a mulher de Abraão com Agar, porque de certa forma ela ficou orgulhosa por ter o filho do marido de Sara, né? Então, isso que eu tô te falando, Deus foi lá, mesmo sabendo que era um filho errado, que Agar formou aquele filho ali, teve aquele filho, mas não foi debaixo da promessa. Deus não se agradou, né? As descendências, né, são descendências problemáticas até o dia de hoje, mas Deus jamais amaldiçoou. Jamais amaldiçoou. Então é isso que eu tô falando. Vocês também não podem amaldiçoar, porque é filho, é irmão, meio-irmão do filho de vocês. É filho do marido de vocês, mesmo que seja com outra mulher. Deus vai tratar, Deus vai trabalhar, mas não se levante, tá? Não se levante. Isso é muito importante, tá? Deus tem situações na Bíblia que Deus fala, olha, eu vou cuidar do seu filho, mande a egípcia embora, mande Agar embora, tá? Porque essa mulher aí não é a mulher que vai gerar o filho da promessa, mas eu vou cuidar do seu filho. Então Deus não vai se levantar contra uma criança, tá? Mas vai se levantar contra uma família que desfaz
tá? Uma família em Cristo, uma família que Deus abençoou, porque Deus fala, ninguém separa o que Deus uniu. Então aí você pode orar, você pode jejuar para destruir aquela relação, mesmo que ela tenha um filho com seu marido. Você vai ter seu marido de volta, ou a sua esposa de volta, independente de qualquer coisa, tá? Então eu tô entrando nesse âmbito aí de família, não sei porquê, mas é o que Deus tá, né, aconselhando, tá? Então pera um pouquinho, gente, eu tenho que beber uma água, senão não vai sair mais nada aqui. Retomando, gente, ó, tá? Vamos lá em João 4, né, que vai falar da mulher samaritana, né? Jesus se encontra com uma mulher samaritana. E fala aqui, quer ver? Eu vou ler do 7 em diante, que acho que vai dar um entendimento melhor, porque o que eu quero retratar aqui é sobre a vida sentimental dessa mulher, tá? Então, ó, vamos ler. Fala assim: uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Tipo assim, olha, a gente não se conversa, porque antigamente, né, não se davam os judeus com os samaritanos, tá? Por isso que ela achou estranho. Então, como é que o senhor me pede água? Ela falou para Jesus. Então Jesus disse: se você soubesse, minha filha, o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Olha que legal, né? Jesus falando para ela assim: nossa, se você soubesse quem é que está te pedindo água e o que Deus pode te entregar, você nem imagina, essa água aí, amanhã você está com sede de novo, mas a água que eu te entregar, nunca mais você sentirá sede, né? Aí fala aqui, ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Então ela ainda, né, como se fala assim: você tá de piada comigo, né? Nem balde você tem, você tá pedindo para que eu retire água para você beber. E você vem me falar de água da vida como se fosse uma ironia, né? Aí ele fala aqui: nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Né? Então ela não estava acreditando e ainda fez piada com o que Jesus disse. Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, gente, isso serve para nós hoje. Essa água que mata a sede, né? Ele é esse rio de água viva. Quando você ouve uma pregação, quando você lê a palavra, tá? Você tá bebendo, você tá se enchendo dessa água que mata realmente a sua sede espiritual, tá? Aí vem: porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Olha que interessante, né? Ela teve uma fé bem assim, uma coisa de criança, né? Uma fé pura, né? Eu nem sei se eu teria essa fé. Um homem estranho, né, que me pede água, um judeu que não se dava bem com os samaritanos, de repente me pede água. Eu entendo que ela foi sincera quando ela falou: então me dê dessa água, porque eu não preciso vir aqui. Então eu não entendo se foi um deboche, se foi de uma forma natural, mas eu acredito que sim, tá? Porque Deus conhece o coração de todos. E ela foi e falou: então resolva o meu problema, porque eu não preciso voltar aqui, né? Aí ele fala aqui, ó: vá chamar o seu marido. É isso que tem que ser destacado aqui, tá? Lá no versículo 16, olha Jesus falando com ela da vida sentimental dela, né, que estava destruído, ó: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Aí, mesma hora, ela fala o quê? No versículo 17 de João 4, ela fala: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus foi mais a fundo. Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido,
pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu. Então, gente, eu cheguei nesse versículo, mas para vocês entenderem a situação, né? Por que que Jesus chega nesse assunto? Porque para você ter uma água da vida, no caso, ela ali, ela tinha uma vida sentimental destruída, mas ela tinha um marido. Só que o atual que ela morava, que ela se relacionava, que ela tinha uma intimidade, não era o marido que Deus aprovou, o marido que Deus abençoou. Então a família para Deus é uma coisa muito importante. Vocês têm que lutar pela vida sentimental. Não importa se a sua casa está destruída, não importa se a pombagira entrou dentro da tua casa, pegou o seu marido, fez um filho com o seu marido e agora ele tem que pagar a pensão para esse filho, não importa. Deus, se você se achegar a Deus, Deus resolve tudo, tá? Deus vai fazer da forma dele, mas não busque ficar com ódio dessa criança, fazer uma oração contrária para essa criança. Gente, essa criança é semente do seu marido, é parentesco com o seu filho, que muitas vezes vocês de repente têm um filho, né? É meio irmão, não faça isso, tá? E ore por essa criança, e ore por essa mulher, para Deus trabalhar, para ela vir ter a família dela, respeitar a vida conjugal de outras pessoas, né? De outras mulheres. Eu tô falando muito de mulher, gente, porque como a gente fala, a gente acaba falando com mulher, porque nós somos mulheres, eu sou mulher, tá? Mas isso também a mesma coisa serve para o homem. Não se levanta, não bata nessa criança que a sua filha, a mulher gerou, na hora, eu me separei da minha esposa missionária, e agora ela ficou um tempo, ela arrumou um filho com outro, e agora nós voltamos, só que eu não suporto essa criança dentro de casa, eu bato, eu espanco, eu tenho ódio, porque essa criança é filho do amante dela, eu não quero essa criança aqui. Não faça isso. Em nome de Jesus eu peço para vocês, pensa, tenha amor por essa criança. Deus está olhando como é que você vai tratar, tá? É claro, ela errou, mas se você perdoou, perdoe completamente, tá? Para uma mulher é muito mais difícil, se ela gera filho com outro homem, depois você a ama e recebe ela de volta. É claro que ela quer levar aquela criança, porque é filho dela. Ela se arrependeu, mas é filho dela. Então ela quer ser amada, mas ela quer também que você ame o filho dela que ela gerou, tá? Saiba separar isso, tá? Não vive rivalidade. Deus não se agrada. Deus te entregou a sua esposa de volta. Perdoe. Trate essa criança. A criança pode ser bênção, pode não, vai ser bênção na sua vida, tá? Com certeza. Muitas vezes aquela pessoa que, né, é o pai biológico, muitas vezes ele não, a criança nem vai considerar você que deu amor, que recebeu. Gente, pensa com a cabeça de Deus, faça o que Deus faria, tá bom? Mas vamos lá, porque aí eu entro no conselho, né? Então tá, ela fala assim, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Eu nem era para ter chegado a leitura até aqui, mas cheguei. Tá? Aí ela saiu dali, alegre, feliz, né? E foi pregar esse Jesus, tá? Esse Jesus, né? Que tem que ser adorado em espírito e em verdade, tá? Não tem um lugar, é nesse monte que tem que adorar, é nessa igreja que tem que adorar. Não, não tem monte, não tem igreja, nada disso, gente. Tem que adorar em espírito e verdade, tá? É dentro da tua casa. Vivendo em comunhão com o Senhor Jesus, tendo amor pelo próximo, tá? Que você vai estar adorando a Deus em espírito e verdade, tá? Mas enfim, deixa eu beber uma aguinha aqui. Retomando, gente, vamos lá em Marcos capítulo 6, tá? Vamos ler.
E entender, tá, que tudo depende da fé, tá? A sua família vai ser bênção, independente se ela foi destruída já pelo diabo. E você acha que não tem como restaurar mais, porque agora há uma criança bastarda, uma criança que foi gerada na prostituição, que a sua esposa levou para dentro de casa, ou que seu marido, né, tem que dar pensão, né, ou que você precisa gerar um filho e você não consegue gerar esse filho porque você não tem as trompas, você não menstrua, né, várias situações aí que paralisa a fé de uma pessoa. E aí não tem como Deus entrar para cumprir essa promessa se vocês não crerem nesse Jesus ressurreto, tá? Nesse Jesus que a mulher samaritana creu, tá? Ela creu de imediato e ela pregou esse Jesus. Porque, olha só, ele falou da vida sentimental dela, né? Ele falou, esse homem que você está com ele não é seu marido. Então existe... Tá uma quebra de aliança muito séria quando a pessoa ela começa a trocar de parceiro, achando que ele já arrumou filho com outra, então agora Deus deixa eu ir lá me separar. Não, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você ame essa criança, tá? Deus quer que você continue buscando. Muitas vezes Deus até permite que entre uma terceira pessoa, porque Deus quer provar o seu amor por ele. Deus não quer que você idolatre o seu marido. E você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Depois amar o próximo como a si mesmo. O segundo mandamento mais importante. Quando você odeia aquela mulher, que ela foi usada por um espírito de pombagira para entrar na tua casa e destruir sua família, com certeza você faz uma separação. Não adianta que você pensar, mas Deus está do meu lado. Ele não está desse lado de falta de amor, de ódio, tá? De ciúme. Deus não vai operar nisso, gente, porque o amor, ele não é ciumento. O amor não é egoísta, tá? O amor é paciente. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 em diante, você vai ver, né, as virtudes do amor. O amor é paciente. O amor não fica com raiva, não guarda mágoa. Então, que amor é esse que você diz que está prestando, né? Você vai ter que amar essa mulher, orar. Esse amar que eu falo, gente, não é botar ela no meio da tua cama, tá? É respeitar aquele filho que ela gerou com seu marido, é orar pela vida dela para ela se converter, entender que ela errou, tá? Amar essa criança a hora que ela for visitar o pai. Vai passar uns dias com o pai, você não fica de cara trunfada, não trata essa criança mal a hora que o pai não estiver presente, não faça isso, tá? Respeite, porque Jesus Cristo está ali no meio, Jesus está onde tem um amor fraternal, tá? O amor sacrificial, né? Aquela criança ali, Deus está olhando como é que você está cuidando, o que você está fazendo. Não, aquilo ali não é filho meu. Então aquilo ali, sabe? Aí você começa a fazer coisas assim, satânicas mesmo. Enfim, né? Tem de tudo aqui, tem de tudo. E é muito triste, tá? Você tem que resolver esse problema dentro de você, trabalhar esse sentimento, tá? E amar. Mas como eu falei de Marcos 6, eu não li. Então tudo vai depender da tua fé, tá? Tudo vai depender da sua fé. Você vai conquistar tudo pelo amor, pela fé, tá? Ele fala aqui, Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Né? Então, ele deixa bem claro que a gente tem muita dificuldade de ser bem recebido, né? E ele fala que um profeta é respeitado em todo lugar, mas quando ele vai profetizar, ou quando ele vai pregar, né? Ele vai falar de Jesus dentro da sua casa,
com o seu marido, com o seu filho, você vai ter muitos problemas. E aí falta fé. No caso que faltou fé no Senhor Jesus. As pessoas de Nazaré entendiam que, eu conheço esse homem, eu já brinquei, já joguei bola com ele, já soltei pipa com ele. Como que pode ele vir agora pregar? Aonde ele conseguiu toda essa sabedoria? Eu conheço os irmãos, eu conheço a mãe, José, que era carpinteiro, trabalhei com ele. Então, eu tô falando da vida de Jesus, tá? Que as pessoas duvidaram a partir da hora que tiveram, né, uma intimidade com Jesus na infância, naquela cidade de Nazaré. Imagina agora, tá, na sua vida. É claro, as pessoas, né, que te conheceu no passado e agora conhece você nesse presente, elas vão também ter essas dúvidas. Mas eu cansei de pecar, né, de sair com essa pessoa, de beber, de me prostituir, né? As pessoas dentro da tua casa também não vão te respeitar, porque agora que você tá vendo uma transformação. Só que nós não podemos pensar dessa forma de Jesus, porque Jesus, ele tá deixando bem claro aqui que ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e não vai mudar, ele vai ser o mesmo sempre. Então, muitas vezes isso acontece dentro da tua casa, essa falta de fé é real. Jesus já deixou bem claro que o profeta não vai ser respeitado dentro da sua própria casa, dentro da sua terra, onde foi criado. Mas quando isso acontece com Jesus, é diferente. Quando você falta fé no Senhor Jesus, ele não pode trabalhar na sua causa. Fala aqui, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. Então ele está falando dele, né? Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então esse versículo, tá, é para vocês meditarem. Jesus não vai poder fazer cumprir essa profecia que você recebeu se faltar fé no Senhor Jesus, tá? É isso que eu tô falando. Até aproveitei e usei a forma de vocês entenderem também dentro da família, que vai haver perseguição, vai haver levante, né? O profeta não é respeitado dentro de casa. Meu marido não reconhece, Leila, que eu sou uma mulher de Deus, que eu oro, que eu intercedo. Nossa, ele duvida de tudo que eu faço, né? É isso que eu tô te falando. Isso aí não é novidade, nem na época de Jesus, não vai ser agora. Então você tem que entender, você vai ter que ter paciência. Seu marido não sabe, mas o importa aqui é que Jesus sabe, porque ele passou por isso. Se o Senhor Jesus passou por isso, por essa desconfiança, que ele não era nada, tanto que Jesus fala, ele não pôde fazer milagre. Imagina Jesus não poder fazer milagre, gente, não existe. Mas Jesus, ele precisa da fé. Ele precisa que a sua fé caminhe, que você continue glorificando, agradecendo por essa profecia distante. Mas não sei quando vai acontecer. A partir da hora que você começar a crer, começar a agradecer a profecia, agradecer a sua cura, agradecer que o seu casamento foi construído. Comece a agradecer, porque a profecia, ela já, aos olhos de Deus, já aconteceu. Porque você já recebeu. Então, agora falta você agradecer e continuar caminhando. Não tô vendo nada. Não precisa ver não, gente. Não precisa ver para crer não. Tem que crer para ver, tá? É isso que eu tô falando aqui. Então, é muito importante, né? Eu sempre falo em Mateus 10, tá? Depois, se vocês quiserem ler, vocês leem de novo. Do 34 em diante vai falar, né? Que os nossos piores inimigos são as pessoas da nossa família. Que Deus veio trazer, não veio trazer paz ao mundo, veio trazer a espada. Mas nós que estamos junto com o Senhor Jesus, temos essa paz para lutar pelos nossos familiares, tá? Mas para isso você vai ter que ter amor. Não adianta você separar, eu amo todo mundo da igreja, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo... Você pode amar todo mundo, mas se aconteceu isso que eu tô falando, e você entender que essa criança é maldita, e você tratar ela como um ser de maldição, tá? Essa criança não tem culpa, ela não pediu para nascer. Então, você vai ter que aprender a amar esse bastardo, como se fosse seu filho.
porque essa criança é uma vítima do diabo, tá? E ela pode ser realmente uma pessoa que se apegue a você, que venha te amar como uma mãe, tá? Você não sabe o futuro, tá? Muitas vezes aquela criança vai ser mais filho seu do que os seus próprios filhos. Então, gente, não despreze uma criança que é feia, que foi gerada fora do casamento, tá? Não faça isso. Pensa nisso. Deus tem amor pelos bastardos, pelos filhos de prostituições. Deus tem amor e Deus quer ver isso. Deus vai permitir muitas vezes isso para ver, tá? Se realmente você ama o próximo, tá? Como diz amar a Deus. E se não demonstrar esse amor, como que você quer vencer essa batalha espiritual? Amém, gente. Olha, vamos ler 2 Coríntios 4. Eu abri aqui, é versículo 5, que fala assim: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, tá? E o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, tá? Então ele falou, né, lá em Gênesis, né, que da escuridão brilha a luz. Então, meu filho, não, é na escuridão que vai ter que brilhar a sua luz, tá? E aí ele fala aqui, ó, que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Então, essa luz tem que estar brilhando aí. Tem que estar brilhando. Aí fala, ó, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então você tem que resplandecer essa luz. Você tem que ter esse caráter, você tem que ter essa essência, você tem que ter esse brilho. Se não tem como, você quer ganhar alguma batalha espiritual, aí você está levantando um Deus para adorar, porque você está lutando, né, contra Deus. Você não está lutando, né, a favor da sua família. Você está lutando contra Deus. Então pode sim você até perder a tua família, porque você tá com ódio daquela criança, você tá com ódio daquela pessoa que se prostituiu com seu marido. Você só falta colocar o crente tem essa mania, eu vou botar o nome no azeite, mas na verdade ele quer falar, eu vou amaldiçoar aquela pessoa. Então, né, tem essa brincadeira, né? Vou botar o seu nome no azeite, vou botar o seu nome na macumba. E tem muitos que fazem isso mesmo. Até põe o nome no azeite, mas para amaldiçoar. Não adianta, Deus conhece o teu coração. Aquela pessoa não sabia o que estava fazendo. Ela tinha um demônio de frente ali para destruir a tua casa, tá? Então, ore, busque, interceda, ame, tá? Então, isso que vamos continuar aqui pra gente continuar entendendo, tá? Aí tem que estar brilhando, tá? Tem que estar resplandecendo essa glória do Senhor Jesus, porque Deus fala, né, que brilha a luz na escuridão. Então você, meu filho, é luz, então tem que brilhar. Aí fala aqui, porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Pote de barro pode ser quebrado da noite pro dia, tá? Então, o poder vem de Deus. Então, ore a Deus para você ter esse sentimento, para você ter esse amor sacrificial. Meu Deus, Deus só quer trabalhar em você. Isso é só um trabalhar de Deus. Aí fala aqui, ó, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados quando você está com Deus, tá? Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos, tá? Então, aí fala, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então você tá morta, tá morto. Não pode, o morto não tem reação, gente. Morto não reage. Ó, durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal. Então, olha, o negócio é sério. Deus está olhando para você, como você está por dentro. Não adianta, tá? Corrente de oração. Estou na oração 4 vezes por semana. Eu estou lá orando pela minha família. Meu marido continua bebendo, continua se prostituindo. Mas
Deus está olhando se você está morta, tá? Morta, sem reação. Se você está esperando no Senhor Jesus com paciência, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Aí no caso Paulo falando, né? Ele está morrendo, ele está se mortificando a carne dele para ele ter um poder de persuasão para que as pessoas pudessem ouvi-lo e houvesse esse avivamento, entendeu? As escrituras sagradas dizem, fala aqui, eu criei, por isso falei. Então é isso que eu te falei, você tem que crer e falar pela fé que a sua família é de Jesus, que a sua casa é de Jesus. Deus não vai permitir ninguém tirar, né, a sua esposa de dentro de casa, o seu marido, e mesmo que saia, ele vai ter que voltar, tá? Mas aí você vai ter que ter amor pela tua família, pela tua casa, tá? Não é só aquele amor de idolatria, aquele amor egoísta. Ah, não, eu não aceito. Minha mulher já se deitou com outro homem. Ah, Deus quer que perdoe, gente. Deus, ele não é a favor de divórcio. Se você ouvir aquela pregação minha, né, é casamento versus divórcio. Gente, aquela pregação é tremenda. Mas eu gostaria muito que vocês ouvissem, porque é Deus que me usou muito naquela pregação. Eu falo tremenda, não é porque eu sou uma exímia pregadora, não. Pelo contrário, tá? Eu não prego nada. Mas eu falo assim, como Deus me usou pela misericórdia, para ter um entendimento ali, para pregar aquilo lá. Tá? É casamento versus divórcio. Ouça lá no canal leilalima.com. Vai lá, escreve lá para você ver. Que Deus vai falar com vocês. Por isso que ele fala aqui, né? Eu criei, por isso falei. Então Deus não quer. Ah, mas ela prostituiu. Ah, a Bíblia fala que se... Não, a Bíblia não está falando nada. A Bíblia está falando que você não quer perdoar porque você tem um coração duro. Foi isso que a Bíblia fala. Tá lá em Mateus. A Bíblia fala isso. Ó, Moisés liberou a carta do divórcio, liberou lá a separação, porque vocês têm um coração duro e não sabem perdoar. Mas em nenhum momento Deus quis isso. Nenhum momento. Tá? Então aí depois vocês ouçam lá. Tá? Aí fala, pois, assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus, tá? Aí depois vocês leem viver pela fé, aí eu daria continuidade aqui, né, no 16, que é viver pela fé, né, que é muito importante. Eu vou ler só esse versículo aqui, quer ver? Do 18, que fala assim, ó, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, tá? Então você tem que prestar atenção, não é nas coisas que tá na frente do seu nariz, não. Você tem que prestar atenção nas coisas que você não enxerga, tá? Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então tem uma passagem que eu acho que eu vou ler, que é importante antes de finalizar. Porque por causa desse versículo eu lembrei dessa passagem lá, acho que é em Mateus. Deixa eu ver aqui. Retomando aqui, gente, ó. Mateus 22, versículo 23. Eu vou ler para finalizar. Por quê? Quando eu li isso aqui para vocês, olha, eu li, né? Vou ler de novo, hein? Só para vocês lembrarem, ó. Versículo 2 Coríntios 4, 18, né? Porque nós não prestamos, olha só, atenção nas coisas que se veem. Paulo tá falando, nós pessoas que estão em espírito, tá? Que estamos vivendo mortificados na carne. Nós espirituais, tá? Pessoas espirituais. Não, olha só, vou ler de novo. Não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então tá. Aí vamos lá nesse versículo, tá? Vamos nesse capítulo de Mateus 22, versículo 23, que fala sobre a ressurreição.
Aí fala assim, ó. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Então, antigamente, gente, era assim. Moisés ensinava: olha, você é casada, vamos supor, você é casada, e aí, né, o seu marido morre. Você não pode ser dada em casamento para mais ninguém, só para o seu cunhado, entendeu? Então, antigamente era assim. Você tinha que ficar com o seu cunhado, não importa. Você tinha que casar com ele. Aí o cunhado morreu. Aí tinha que ficar com outro irmão da família, né? Mais o outro irmão do falecido lá do primeiro marido. Então, era uma ordem, era uma lei de Moisés, tá? Não importa. Aí fala assim... Acontece que havia entre nós 7 irmãos, então tinha 7 pessoas da família. Então essa mulher, né, foi matando os irmãos, né, o marido e os irmãos desse marido, todos os cunhados, ela foi matando, modo de dizer, gente. Ela casou e calhou desses homens todos morrerem, tá? Aí fala aqui: o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então aí danou-se. Enquanto ela não gerasse esse filho com esse familiar do marido, ela não tinha como. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão, tá? Então ela era obrigada. Se ela não gerasse filho com o primeiro marido dela, ela tinha que gerar filho com o cunhado, depois o segundo cunhado, o terceiro. Aí foi morrendo, ela não gerava filho com ninguém. Aí fala: a mesma coisa aconteceu com este. E também com o terceiro. E finalmente com todos os 7. A mulher matou os 7 maridos, os 7 cunhados, né? E não fez filho com ninguém. Olha a situação. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Aí morre a dita cuja. Morre a mulher também. Aí olha só a preocupação desse, né? Saduceu. A preocupação dele. Chega lá e pergunta para Jesus: e aí, como é que faz um negócio desse? Me explica aí. A mulher, ela era casada, o marido, ela não gerou filho com o marido, agora ela é obrigada a gerar um filho com a descendência do marido. E o marido tem 7 irmãos, ela casa com o primeiro cunhado morre, o segundo morre, o terceiro morre, ela não gera filho com ninguém, os 7 morrem, a mulher morre e ninguém fez filho com ninguém, tá? Aí ele pergunta: portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? A pergunta. Aí, Jesus, né? O saduceu pergunta: portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos se casaram com ela. Aí, olha o que Jesus responde. Agora eu quero que vocês entendam esse versículo 29 de Mateus 22, tá? Com o versículo de 2 Coríntios que eu li, tá? Que seria o versículo 18, tá? Que eu li. Aí vocês emendam aí, ó. Como vocês estão errados, Jesus está respondendo, tá? Como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Olha o que Jesus está falando. Menino, como vocês são burros, como vocês estão enganados, não conhecem nem a escritura, nem o poder de Deus. É engraçado que parece, né, bem até com o começo da pregação, Jesus falando para os judeus, né, que eles estudavam tanto a escritura para poder ser salvo, mas não adianta, eles não tinham fé no Messias, não adianta. Então é a mesma coisa que parece, né? Ó, como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras, nem o poder de Deus. Esses aqui era pior, ainda pior. Eles não conheciam a escritura e nem o poder de Deus. Lá não. Eles conheciam a escritura, mas eles acreditavam que o conhecer a escritura eles estariam salvos, mas não tinha fé no Senhor Jesus, né? Aí fala aqui: pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Então, meu filho, por que você está brigando?
Por que você está discutindo? Ore pelo seu marido para ser salvo, para salvar a alma do seu marido, salvar a alma da amante do seu marido, salvar a alma dessa criança que nasceu nessa prostituição. Ame essa criança pode ser bênção na sua vida quando você envelhecer, né? Busque por ela. Então Deus está falando aqui, ó, vocês não sabem, né? Ó, vou ler de novo. Pois quando os mortos ressuscitarem, quando Jesus vier, tá? Ressuscitar, olha só, serão como os anjos do céu e ninguém casará. Não tem casamento. Pare com essa idolatria de achar é meu, eu não aceito, não sou. Não, para. Aconteceu, acabou. Esquece, sepulta aquilo. Aí fala aqui, ó, e quando a ressurreição dos corpos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus, olha só, não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. O que ele afirma aqui? Que todos nós, Abraão tá vivo, tá? Jacó tá vivo, Isaac tá vivo, tá todo mundo vivo. Tiveram mulheres, tiveram filhos, né? Jacó, né, casou, né, depois com a Quetura, teve relação com a H, teve com a Sara, teve com a Quetura, teve. Não importa quantos filhos Abraão teve, quantas mulheres teve. Chegou lá no céu, gente, ninguém é de ninguém. Não é ninguém de ninguém da bagunça, não. Ninguém é dono de ninguém. Você vai prestar culto único, Deus verdadeiro. Você só vai amar Deus. Não existe mais esse amor eros. Só o amor ágape, o amor puro, sacrificial. Pare com essa idolatria. Pelo amor de Deus, porque isso pode fazer vocês perderem até a salvação. Vamos amar, porque a hora que seu marido morrer, ele não é seu. Ele não é nem dessa mulher que ele está saindo, ele não é seu, ele é do Senhor. E ali vocês vão ter uma amizade em Cristo. Filhos gerados, abençoados, né? Nações santas, porque a partir dali vão nascer, né, pessoas, né, nacionalidades, pessoas de Deus, que vão pregar a palavra de Deus aqui na terra, né? E vão estar na Jerusalém Santa, na terra de Canaã, na verdadeira terra de Canaã. Não é essas terra que vocês querem conquistar, não, aqui na terra não, que não vai ficar tudo por aí. A nossa verdadeira terra de Canaã é a Jerusalém Santa, que Deus tem guardado para nós, tá? Então fala aqui, vou ler mais um pedacinho. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos, tá? Então não existe morto no céu, morto é para você, tá? Lá no céu não existe morto, vai estar todo mundo vivinho, e aí como é que vai fazer, né? Então para com essa rixa. Aí tá, aí fala aqui, quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Imagina, né? Fala aí, olha a resposta, não existe casamento no céu, né? Então o negócio, gente, é orar, interceder pelos seus maridos, pelos seus filhos, pela sua casa, tá? Muitas vezes, os filhos bastardos dos seus maridos ou das suas esposas, tratar com amor, tá? Porque não tem como vocês viverem falando que ama a Deus e não tá respondendo isso, né? Com amor ao próximo. Então não tem como. Tá, gente? Olha, fica com o recadinho aí. Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Quem for ouvir a pregação, vai lá no canal leilalima.com ou missionária Leila Lima para ouvir essa pregação que eu citei aí, casamento versus divórcio, ou divórcio, ou então vida sentimental. Vai ajudar muito vocês também. Tá? Foi o que Deus trouxe para hoje. Então, que Deus abençoe, que fale ao coração de cada um de vocês, tá? Fica na paz aí.